Vamos entender como funciona a filtragem e a evolução dela para grandes volumes de água? Hoje a Max tem uma novidade nesse sentido. Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre filtragem para grandes volumes de água, que a gente logo vai pensar em lagos, né? Uma pergunta muito recorrente aqui no canal, perguntam muito, meu lago tá verde, o que eu faço? E toda vez que a gente tem um problema de lago verde ou um aquário muito grande que fique verde, todo mundo quer correr para um filtro V. E a gente tem muita dúvida sobre o filtro V aqui no canal. Mas antes de a gente usar um filtro V, a gente tem que estar com a nossa filtragem biológica e mecânica muito em dia. Porque o filtro V, ele tem que ser assim, a última etapa dessa filtragem. Se a gente não estiver fazendo uma filtragem eficiente, segurando a matéria orgânica e depois fazendo a filtragem biológica correta, a gente usando o filtro V não vai ter um grande resultado. E hoje eu vim falar de uma coisa que é super simples, mas que é muito moderna, que é o uso de esponjas e escovas de filtragem. Sistemas de filtragem, né, para grandes volumes, muitas vezes são construídos, né? Então a gente represa faz uma casinha lá de filtragem, usa um filtro pressurizado, usa alguma coisa já mais disponível, umas caixas, ou a gente, né, em lagos mesmo, a gente costuma fazer um desvio da água para passar por um tipo de caixa, que normalmente é feita do mesmo material que o lago, né, de alvenaria, de aquelas fibras, o que for feito do seu lago, a gente faz uma caixa de filtragem onde a gente vai desviar a água e passar por elementos filtrantes e devolver a água filtrada, né? Isso em grandes volumes. A gente já usou uma série de coisas, já foi usado bioballs, que era aquelas bolas plásticas que ficam em movimento, muitas coisas que a gente usa de outros lugares que não são próprias para aquário, mas usam sacos de frutas, um monte de tipo de material, mas eles normalmente têm algumas vantagens e umas desvantagens. Às vezes é uma coisa que você encontra com uma facilidade, mas eles não são duráveis, eles acabam se dissolvendo, porque a água destrói tudo, né? E a gente às vezes começa a ter pedaços que se prendem nas máquinas, nas bombas e acabam danificando os equipamentos. Então o uso de materiais próprios é interessante porque eles vão ser mais duráveis. E esse é o caso das esponjas. As esponjas de filtragem são uma coisa muito moderna que está entrando na maioria dos produtos, seja para grandes filtragens, como a gente está falando aqui, como para os filtros pequenininhos, internos e externos. O uso dessas esponjas é muito interessante porque elas fixam muito bem biologia, né? Vão ser um lugar legal para as bactérias se fixarem, porque existe uma distribuição da água quando ela passa nessas esponjas e uma oxigenação grande, que é o que as bactérias precisam. Ao mesmo tempo, quando a gente usa uma esponja, a gente faz uma filtragem mecânica nela. Então ela é uma coisa 2 em 1, a gente vai segurar um pouco de matéria orgânica, como quando a gente usa um perlon, só que também vai fazer biologia. E é muito interessante. Por isso que a gente também tem níveis dessas esponjas. A gente tem as que seguram mais a sujeira e as que seguram menos, que o buraco é maior. Por exemplo, essas são 2 esponjas da Max, que a gente vai vender como S e M. O S é com os espaços menores e a M com um espaço maior, ou seja, passa mais água. Então, se a gente for pensar numa ordem da água, a gente vai passar primeiro na mais furada e depois na menos furada, porque nessa primeira a gente segura mais matéria orgânica, a água mais limpa já vai passar nessa que é menos furada e vai ter menos retenção, mas vai fazer mais biologia. Então é interessante usar vários níveis, vários cânceres já trabalham só com esponjas, então tem bastante coisa nesse sentido no uso dessas esponjas. O que a gente tem que se preocupar é por fazer uma montagem onde a água não consiga escapar, porque a água ela vai sempre tentar passar por onde tem menos força, onde tem menos esforço, onde está mais fácil a passagem. Então se você colocar uma esponja que não fique certinho lá no espaço, a água vai procurar uma forma de passar por fora da esponja. Então isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. E com entupimentos, né? Também se a gente colocar muitas esponjas, não fizer uma manutenção, isso uma hora vai se saturar e pode fazer um transbordamento do lago e pode ser ruim, pode queimar maquinário. Então a gente também tem que pensar como a gente vai segurar, porque a gente quer limpar muito, quer segurar muito, mas a gente também tem que ter uma medida para que a gente não faça que o sistema fique muito fechado e seja fácil de transbordar. O uso dessas esponjas é bem interessante para isso, mas a gente tem uma novidade também, é uma coisa que é muito diferente, que ainda não tinha, que a gente ainda não falou muito aqui no Brasil, que é uma coisa que usam muito fora, mas a gente ainda não estava falando, não estava usando, que é o uso das escovas de filtragem. E é isso daqui, uma escova de filtragem. A Max trouxe aqui pra gente. Parece um limpador de mamadeira aí, né? Uma escova mesmo, por isso chama escova. E ela é basicamente um material bem rígido, plástico,
e bem resistente. E como a gente vai usar isso daqui? A gente vai fazer o uso delas, de preferência de pé, contra a filtragem. Então a gente vai fazer essas caixas, a gente vai dispor essas esponjas na maior quantidade que a gente conseguir, essas escovas, né, desculpa, na maior quantidade que a gente conseguir nessa caixa de filtragem, normalmente nos primeiros estágios. A gente até pode fazer antes uma esponja para segurar um pouco de matéria orgânica, mas a vantagem dela é que se a gente usar, aqui eu tô com todos os tamanhos, são de tamanhos diferentes, a gente vai usar da altura que a gente precisa, todas iguais, né, a gente vai colocar ela assim, e o que é legal? Ela barra a sujeira, ela faz biologia, mas ela tem uma probabilidade muito pequena de entupir o seu sistema, de fazer transbordar. Porque pensa, por mais que a gente coloque essas escovas uma do lado da outra e vá fechando todo o nosso sistema, é muito difícil que isso daqui chegue a entupir. É diferente de uma esponja, como aquela que eu mostrei. Essa daqui, quando estiver muito suja, ela vai saturar a água, não vai conseguir passar. Diferente disso daqui. Isso aqui vai segurar folha, vai segurar aquela matéria mais grossa, para não ir para a bomba, para não retornar para o lago, para ser eficiente, mas dificilmente vai saturar, mesmo que a gente colocar bem sobreposta, assim. Então, esse é o grande diferencial. Isso aqui é uma biobol moderna. Que as biobols, elas são eficientes, só que a gente perde, elas são difíceis de fazer manutenção, elas ficam lá boiando, ficam um pouco fora d'água, que a gente faz aquele sistema dry wet, não é tão mais usar, a gente já não usa tanto, não é tão eficiente. Essas aqui é o mesmo princípio, só que elas vão ficar fixas, então vão segurar um pouco de matéria orgânica, de sujidades, e não vão entupir. Então esse é o grande diferencial. Essas escovas da Max, a gente tem 6 tamanhos, que é 60, 80, 90... 100, né? 1 metro, 1,10 m e 1,20 m. É 5? 60, 90, 100, 110. Não tem de 80? Não. 60, 90, 100, 110, 120. Então é 60, 90, 100, 110 e 120. 5 tamanhos. E a gente vai usar uma que fique totalmente dentro do lago. Claro que não tem problema se ficar para fora, mas também não tem necessidade, porque onde a água não passar não é interessante o uso dela. Ela tem esse ganchinho aqui pra gente fixar. A gente tem um vídeo no canal, a gente tem um vídeo no canal? Sim. Lançou, né? Uhum. Aqui a gente tem um vídeo que a gente fez de um produto que é uma caixa de filtragem bem grandona, que ela já vem com essas escovas e é muito interessante porque já mostra elas encaixadinhas de uma forma bem prática, mas você que vai construir aí a casinha da filtragem, construir uma coisa no seu lago, é legal você olhar para você pensar como que você vai prender elas, mas dá para fazer, né, colocar alguma coisa aqui para manter elas em pé. É interessante que elas fiquem fixas, que elas não fiquem fazendo assim para reter essa sujidade. E aí para limpar é bem tranquilo. Quando for fazer a manutenção do lago, a gente consegue tirar elas, pegar com uma peneira as folhas, as coisas que ficaram retidas ali e voltar elas. São super resistentes, é fácil de lavar, então é bem tranquilo e é uma evolução, é uma coisa moderna que a gente não tinha tempos atrás aqui no Brasil e que a Max trouxe para vocês, que precisam fazer filtragens de grandes volumes. Claro que dá para adaptar num SAMP, alguém que tem um aquário muito grande, com aqueles SAMPs gigantes e super organizados, é interessante fazer uma parte e colocar essas escovas, claro que dá para fazer, dá para a gente adaptar em vários tipos de montagens, é um produto bem versátil. Procurem aí no seu lojista, se vocês tiverem dúvidas, não estiverem conseguindo encontrar, pergunta aqui que a gente indica uma loja parceira que tem aí perto de você. Então é isso, pessoal, continuem assistindo o nosso canal, curtindo a nossa página, compartilhando conteúdo e até a próxima.